2 Coríntios 7,10, uma das piores traduções do atual texto bíblico. Olha só o que uma tradução mal feita ou maliciosa pode trazer de prejuízo na compreensão, na modificação do texto. Nas Bíblias em português, 2 Coríntios 7,10 diz assim: a tristeza segundo Deus gera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza segundo o mundo gera morte. E como realmente está no original aramaico, pegando-se os conceitos do original aramaico? A tristeza que é por causa de Allah, no caso Allah é o Deus Criador, a tristeza que é por causa de Allah trabalha a nossa alma que não volta atrás e a retorna para a vida. E a tristeza do mundo produz morte. Está diferente, não está? Mais um texto, entre vários, sobre arrependimento, que não está falando sobre arrependimento. Porque o Pacto Novo com Yeshua HaMashiach não se apoia em cima do conceito de arrependimento. O cristianismo criou isso. A palavra aramaica que aparece nesse texto, como arrependimento, é tibuta. Tibuta significa retorno, e não arrependimento. Como o Projeto Reino já vem explanando há anos, todos os lugares no texto bíblico que você lê, arrependei-vos, se arrependam, na verdade está dizendo, voltem, retornem. Porque o conceito messiânico correto é esse. O indivíduo ouve a mensagem do reino, e quando essa mensagem encontra pousada na alma dele, ele retorna para Yah. Ele volta para Allah, ele volta para o Deus Criador. Porque nós humanos nascemos puros, sem pecado, mas conforme a gente vai crescendo e alimentando o pecado, aí nós vamos sendo espiritualmente afastados do Deus Criador. Por isso, quando a mensagem do reino chega na nossa alma e faz uma mudança, nós retornamos para Yah, o eterno Criador, do qual nunca deveríamos ter nos apartado. E no caso aqui, no contexto desse trecho da carta de Paulo, ele estava dizendo o seguinte: a carta que ele tinha enviado a Corinto causou uma certa tristeza nos irmãos, porque as palavras dele revelavam o quanto os irmãos ainda estavam imaturos, fracos e espiritualmente desestruturados. Isso gerou uma certa tristeza nos irmãos. E aí que ele vem e diz, isso que traduzir errado. Entendemos assim: irmãos de Corinto, vocês podem até ter ficado tristes pelas coisas que eu falei para vocês, mas a tristeza que vem por causa de Allah, quer dizer, a tristeza que vem por causa das coisas de Deus, é uma tristeza que trabalha a alma de vocês, para gerar vida. A alma humana por si só é irreversível em relação ao pecado, mas quando você se entristece por algo que te mostra incapaz de agradar a Allah, ele trabalha a sua alma para transformar isso em força e vida. É isso que Paulo está querendo dizer. Você compreende? A tristeza que é por causa de Allah trabalha a nossa alma que não volta atrás e a retorna para a vida. Ele trabalha a nossa alma que não volta atrás porque, humanamente falando, nós nunca queremos voltar atrás para consertar um erro. O ser humano tem um certo orgulho. Eu sou o que eu sou assim mesmo e acabou. E trabalha a alma que não quer voltar atrás e faz ela voltar, faz ela retornar. E a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, você pecou, mundanamente falando, você pecou e ficou triste porque pecou, isso não produz nada. Não produz nada para o Deus eterno. Mesma coisa, por exemplo, se eu digo para um irmão, você é muito fraco espiritualmente porque não consegue orar só com a mente, sem falar as palavras. Vamos supor, eu falei isso para você, aí você se entristeceu com essa minha fala. E isso acabou resultando o quê? Que Yah, Deus Eterno, começou a trabalhar a tua vida para você começar a conseguir orar só com a mente. Por um momento você ficou triste porque eu falei isso e foi exposto uma fraqueza espiritual que você ainda tem. Mas por causa de eu ter levantado esse assunto, a minha exortação gerou um caminho de busca, para você buscar e conseguir mudar e evoluir nessa questão. Você está entendendo? Às vezes a pessoa fica triste por se achar fraca demais espiritualmente. Mas isso pode fazer nascer uma vontade de ser mais forte.
E é sobre isso essa explanação, é sobre isso. Tome posse disso e não ache ruim receber uma crítica. Nesse sentido, às vezes ela ajuda a crescer. E se precisar, escute o áudio mais uma vez, para você entender bem e fixar por que o Projeto Reina vive dizendo que o Deus Eterno não quer de nós conceito de arrependimento. Ele quer de nós que a gente aprenda a retornar, a voltar para Ele. Amém?